Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos conflitos mais devastadores da história, a Primeira Guerra Mundial. Um evento que, literalmente, redesenhou o mapa do mundo e deixou cicatrizes que a gente sente até hoje. Parece uma loucura, não é? Como é que a morte de uma única pessoa pôde levar a uma catástrofe que matou mais de 15 milhões de vidas? A verdade é que o assassinato foi só a faísca. A pólvora, essa já estava espalhada por toda a Europa. Bora entender como. Pra gente entender a guerra, a gente precisa voltar no tempo, pra Europa de 1914. E olha, ela não era um lugar nada pacífico. Muito pelo contrário. As fontes da época descrevem o continente como um verdadeiro barril de pólvora, sabe? Prestes a explodir a qualquer momento. Eram basicamente 4 grandes tensões empurrando a Europa para a beira do abismo. Tinha um nacionalismo fervoroso, principalmente lá na região dos Balcãs. Tinha um imperialismo, que colocava as potências numa disputa acirrada por colônias. O militarismo, que era uma corrida armamentista sem freio, enchendo os arsenais. E, claro, as velhas feridas, como o desejo da França de se vingar da Alemanha pela derrota em 1871. E toda essa tensão acabou se organizando em 2 grandes blocos militares opostos. De um lado, a Tríplice Aliança, com a Alemanha e Áustria-Hungria na liderança. Do outro, a Tríplice Entente, com França, Grã-Bretanha e Rússia. O perigo mortal desse sistema é que um ataque a um país significava a guerra com todos os seus aliados. Uma crise local estava prestes a virar um problema global. E então, em 28 de junho de 1914, a faísca finalmente acendeu o estopim. Lá em Sarajevo, uma cidade no coração de uma região super disputada, um evento mudaria o curso da história para sempre. Foi o gatilho, o momento em que não tinha mais como voltar atrás. O que veio depois foi um efeito dominó, assim, assustador. O assassinato leva a um ultimato da Áustria-Hungria para a Sérvia, a Sérvia pede ajuda para a Rússia, a Alemanha apoia a Áustria-Hungria. Em questão de semanas, as alianças foram sendo ativadas, uma por uma, arrastando o continente inteiro para a guerra. Sabe, a expectativa era de uma guerra rápida. Os generais alemães achavam que iam esmagar a França em poucas semanas. Mas o plano falhou. O avanço parou e a tal guerra de movimento se transformou em algo muito mais sinistro e parado. A guerra de trincheiras. A vida nas trincheiras era um pesadelo de lama, doença e medo constante. Essa citação aqui de um sargento mostra bem a miséria do dia a dia. Os ratos correm sobre nós como gatos. Eles devoram tudo o que temos. A luta não era só contra o inimigo, mas pela própria sobrevivência naquelas condições desumanas. E a escala da matança era industrial. Em batalhas como a do Somme, os números são quase impossíveis de entender. Pensa só, quase 60 mil baixas britânicas, em um único dia. Era uma carnificina numa escala que o mundo nunca tinha visto antes. Mas por que tanta gente morreu? A resposta está na tecnologia da guerra, que tinha evoluído para matar com uma eficiência terrível. As metralhadoras faziam qualquer avanço ser praticamente um suicídio. A artilharia pesada destruía tudo a quilômetros de distância. Gases venenosos trouxeram um novo tipo de terror. E novas armas, como tanques e aviões, foram criadas na tentativa desesperada de quebrar aquele impasse sangrento. Mas a guerra não ficou só na Europa, não. Batalhas aconteceram na África, no Oriente Médio, nos oceanos. E em 1917, 2 eventos gigantescos viraram completamente o tabuleiro de xadrez global, mudando o destino do conflito. Primeiro, a Rússia, que estava sendo consumida pela Revolução, abandona a guerra. Para a Alemanha, isso parecia uma vitória, porque agora eles podiam concentrar todas as tropas no Ocidente. Só que, ao mesmo tempo, os ataques de submarinos alemães e um telegrama secreto tentando chamar o México para a guerra finalmente empurraram os Estados Unidos para o conflito. A Alemanha se livrou de um inimigo exausto para ganhar um novo, descansado e muito poderoso. Com o fôlego novo das tropas americanas e o colapso das potências centrais, a guerra finalmente terminou em novembro de 1918. O silêncio nos campos de batalha foi ensurdecedor. Impérios que dominaram o mundo por séculos, o austro-húngaro, o otomano, o russo e o alemão, simplesmente deixaram de existir. Mas a paz que veio depois era frágil, construída sobre um terreno de muito ressentimento. O principal acordo de paz, o famoso Tratado de Versalhes, foi brutal com a Alemanha. Os termos eram muito claros. Culpa total pela guerra, pagamentos de reparações financeiras esmagadoras, perda de territórios e um exército reduzido a uma força quase simbólica. Para o povo alemão, aquilo não foi um tratado de paz, foi uma humilhação nacional. E é aqui que a gente chega no ponto central, sabe? O tratado que deveria garantir a paz eterna acabou plantando as sementes da guerra seguinte. O ressentimento e a crise econômica na Alemanha criaram um ambiente perfeito para o perigoso mito da punhalada nas costas. Aquela ideia de que o exército não foi derrotado no campo de batalha, mas traído pelos políticos. Um mito que, mais tarde, seria explorado por movimentos extremistas. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final.
O marechal francês Ferdinand Foch, quando viu os termos do tratado, fez uma previsão que foi assustadoramente precisa. Ele disse: "Isto não é paz, é um armistício por 20 anos." A tal guerra para acabar com todas as guerras foi só um ensaio para um conflito ainda mais terrível. A pergunta que fica não é se ele estava certo, mas sim o que a gente aprendeu com isso.